Olá, você que está aí acompanhando mais um episódio do podcast Prisma. Eu sou Mauro Show e estou de volta para trazer a continuação dessa série. Para hoje nós vamos conversar com o professor Dr. Carlos Paulo de Moraes. Ele é pró-reitor de extensão da Universidade Federal do Acre e está aqui para conversar conosco, para falar da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional e falar também de temas relacionados que conectam a vida universitária com a sociedade. Bom dia, boa tarde, nesse exato momento é bom dia, mas para quem vai nos ouvir pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite, porque os nossos arquivos ficam gravados on demand. Professor Carlos, tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, né, Mauro? Todos os horários possíveis, é com muita satisfação que estamos aqui hoje com você. O bacana do podcast é isso, né, professor? Que a gente pode acompanhar a hora que quiser, não é ao vivo, fica lá on demand. E eu sempre gosto de ficar ouvindo no carro, ficar ouvindo em casa, quando eu estou arrumando a casa também. Eu gosto de ouvi-los, aqueles que geralmente quando a gente está gravando, eu nem me dou conta, né, de alguns pontos. E depois eu gosto de ouvir, reouvir, que é para cada vez mais procurar melhorar e trazer, né, os assuntos, as temáticas que são importantes para o nosso contexto acadêmico. Professor, o senhor poderia começar nessa manhã aqui, hoje é sexta-feira, 21 de março de 2025, para situar nossa audiência. Começar falando um pouco da sua trajetória acadêmica, que curso de graduação o senhor fez, onde você estudou, para a nossa comunidade ir se inteirando a respeito. Muita gente já lhe conhece, é pró-reitor há muito tempo, mas você vai falar sobre essa sua trajetória profissional também. E então eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, Mauro, por essa oportunidade. É uma satisfação estar aqui no podcast Prisma, né, que tem se destacado nos últimos anos, a gente tem que reconhecer. Então, partilhando um pouco com você, Mauro, com todos aqueles que vão nos seguir, que vão acompanhar, né, nas diferentes horas do dia ou da noite, a minha formação acadêmica, ela é muito envolvida também com a formação humana, que no decorrer da minha vida. Eu não estudei de graduação nenhuma na UFAC. A minha graduação, a primeira graduação, que foi em filosofia, foi na PUC do Paraná. Então, na realidade, eu saio do Acre com os meus 17 para 18 anos, eu saio do Acre e vou para Curitiba, fico no Paraná, faço a graduação. Então o senhor é acreano? Eu sou acreano, sou natural até de Sena Madureira. Aqui minha família ainda é do Acre mesmo. E aí fui por uma questão de uma bolsa que eu recebi da igreja, eu estava numa formação, por isso que eu disse, formação acadêmica e formação humana caminharam juntos, porque na realidade eu tinha entrado num seminário para sacerdócio, ainda de uma congregação específica, que é chamada em Rio Branco Servos de Maria, que chegou no Acre em 1920, então são os italianos, a diocese de Rio Branco, e ganhei uma bolsa de estudo da igreja do Canadá. Então eu fui para o Paraná para fazer a graduação lá numa pontifícia, na PUC. Fiz a graduação em filosofia. Logo após a graduação eu comecei também uma pós-graduação em ética, mas sempre na PUC do Paraná. Depois que eu terminei essa pós-graduação, devido aos meus estudos também seminarísticos, e como essa congregação, especificamente os Servos de Maria, é uma congregação italiana e ela tem uma faculdade em Roma. Então, ela incentiva muito o estudo acadêmico de todos aqueles que entram em todas as partes do mundo. Então, depois dessa experiência no Paraná, que nós tínhamos diferentes pessoas de vários estados do Brasil. Era um pouco o Brasil todo em Curitiba. Depois dessa experiência que nós cursamos a graduação e a pós-graduação em ética, aí eu fui para a Argentina, fiquei em Buenos Aires, que é um período que eles chamam de noviciado. É um período que você fica 2 anos, geralmente a igreja pede 1 ano, mas essa congregação deixa 2 anos, que você se destaca do mundo externo, se destaca da formação que você fez acadêmica. A filosofia tinha mexido com a minha cabeça, consciência crítica, criticar todas as estruturas, né? Efervescência. Tinha gente quebrando texto, mas interessante era isso, a filosofia, eu vi pessoas entrarem sem ter nenhuma prática religiosa de fé. A turma que nós tínhamos era uma turma muito diversa, apesar de ser numa pontifícia, e depois essas pessoas saíram acreditando num ser superior. Outros entraram muito religiosos e perdiam completamente a fé.
Eu me lembro sempre que o meu formador, que era um humanista muito grande, ele dizia: a filosofia não tira a fé de ninguém. Uma filosofia bem feita, ela te questiona tudo, mas depois você pode recriar, ressignificar, e aí vem você mesmo na sua estrutura pessoal formada. Então, eu passei por uma crise bem grande em Curitiba, cheguei a ficar 6 meses também estudando fora do convento, trabalhando e vivendo lá em Curitiba. Depois eu resolvo retornar e aí vou para a fase que a gente chama latino-americana, que é já em Buenos Aires, na Argentina, em uma cidadezinha, alguns quilômetros do centro mesmo de Buenos Aires, Pilar, departamento de Pilar, e fico ali 2 anos, realmente quase como um mosteiro, que é de estudo, reflexão interna. Depois desses 2 anos lá, aí eu continuo os estudos acadêmicos, mas agora não mais na América Latina. E em Buenos Aires nós tivemos uma convivência com pessoas do Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Brasil, então era América Latina. O senhor teve uma vivência internacional bem interessante. Ali. E ainda quando eu fui para a Europa, porque depois o próximo passo foi a ida para essa universidade que eles têm em Roma, que é chamada Mariano, que é uma universidade que faz os estudos até na área do feminismo, da valorização da mulher dentro do catolicismo. E aí, nessa estadia em Roma, eu passei em torno de 7 anos estudando, que foi onde eu fiz uma outra graduação, agora na área teológica. Depois eu fiz um mestrado na área da teologia, praticamente a moral, com o tema, que era um tema relacionado à nossa realidade do Brasil, que era pentecostalismo, a conversão a esse novo movimento que estava nascendo. Fiz uma pesquisa na Inglaterra com algumas igrejas de imigrantes, que na Europa estava crescendo muito, as igrejas neopentecostais que nasciam no Brasil e vão para a Europa. Então eu pesquisei, por exemplo, a Assembleia de Deus lá na Inglaterra, como é que estavam esses que imigravam para lá, o desenvolvimento dessas igrejas, que falavam português, faziam toda a sua programação. Foi uma experiência muito bonita no mestrado, e eu consegui conviver com pessoas que viviam há 7 anos na Inglaterra e não falavam inglês, por conta da comunidade brasileira, que era muito forte. Fiz a minha tese, defendi, depois iniciei o doutorado na área teologia moral, que é comportamento, mas aí a minha pesquisa foi sobre o movimento extrativista aqui do Acre, que foi isso que ganhei uma bolsa para trabalhar lá, com o tema da bioética, que a gente pensa bioética, logo temas relacionados à área da saúde, mas existe a bioética ambiental, que a gente chama, que é ética da vida, respeito a todo o ecossistema, meio ambiente. Então eu enveredei por essa pesquisa. E isso já era que ano, professor? Olha, 2007 eu vou para a filosofia, termino a filosofia. 2010 eu estou entrando no início do doutorado, começando. 2010 eu estou começando ali o doutorado, eu estou nesse percurso. Defendo o doutorado só depois que eu já estou... Porque o doutorado eu começo em Roma, e aí depois eu tenho que parar e retornar para o Brasil. Foram 4 anos de estudo, né? Então, nesse percurso, quando eu estou no doutorado, eu faço o concurso na UFAC, que é 2009, então, na realidade, é um pouco antes que eu inicio ali, 2008. 2009 eu entro na UFAC, estou no doutorado, mas era um doutorado ainda fora, eu estava na hora da pesquisa. Consegui fazer a orientação, voltar lá para a defesa como professor da UFAC, porém naquele momento eu era apenas 20 horas. Certo. Então eu trabalhava, no primeiro passo, quando eu iniciei como professor da UFAC, estando no doutorado, a igreja tinha me liberado como se fosse part-time. Eu ficaria no Brasil só 6 meses, e outros 6 meses eu ficaria nessa universidade lá. Então, era meio expediente cedido para a igreja, para a instituição. E ainda, por ano, eu ficaria 6 meses, porque eu concentrava as minhas disciplinas, como 20 horas, poderia pegar 2 disciplinas. Na realidade, eu trabalhava 4, já num semestre, para depois ter a liberação de retornar. E aí foi nesse percurso, mas quando eu defendi o doutorado lá, eles queriam que eu ficasse integralmente na universidade lá. Mas tinham uma vontade de fazer uma carreira acadêmica? Pois é, eu também, mas lá eles ofereciam a carreira acadêmica, só que eu também tinha muito já apegado a essa região. E outra coisa, a família também estava aqui, né, Mauro? É. Então, um garoto que saiu com 13, 14 anos da casa dos pais, depois sai do seu estado com 16, 17 anos, eu já estava com muito tempo fora. E como é que um profissional com
tão poucas horas dedicadas ao FAC, naquele momento, 20 horas, consegue chegar na vida profissional a pró-reitor? Foi uma mudança, porque foi justamente aí. Então, quando eu defendi o doutorado, que era na área de bioética, ética ambiental, e uma coisa que eu quero frisar aqui, Mauro, é que chamava muito a atenção na Europa quando eu dizia que era da Amazônia. Falando sobre temas de meio ambiente, falando da realidade do movimento extrativista, tanto que a minha tese ela está disponível até lá pela UFAC, que eu também coloquei na biblioteca. Ela fazia uma comparação da diferença do movimento Greenpeace, de origem estadunidense, que nasce num país rico, capitalista, de desenvolvimento, nasce também no meio dos intelectuais, no meio da intelectualidade, das próprias universidades estadunidenses, de um movimento chamado extrativismo. E outra coisa, esse movimento que nasce nos Estados Unidos, ele era muito arreligioso, ele fazia uma crítica à religião. Ele dizia, e você encontra isso na década de 60, que toda a degradação ambiental tem uma origem greco-hebraica, que é o que? O homem como centro das coisas, o antropocentrismo, uma crítica tremenda. E o movimento que nasceu aqui, esse foi o diferencial da minha tese na área do meio ambiente, foi que eu defendia que o movimento extrativista ele nasce num país de terceiro mundo, que era pobre, e ainda dentro desse país, numa região do Acre, que era ainda considerada à margem, periferia, e muito religioso, porque o movimento dos seringueiros aqui, ele tinha uma profunda ligação com a floresta, mas não tinha a diminuição da antropologia, do antropos, do homem, o homem da floresta, em ligação com toda essa realidade. Isso chamou a atenção, então eu ganhei como se fosse um convite, só que eu teria que ficar não mais 6 meses lá, eu teria que ficar o tempo total. Aí foi quando eu tive que tomar uma decisão, uma reflexão. Isso foi no ano de 2013, quando eu já tenho que tomar essa decisão. Essa decisão que o senhor se refere é de sair da igreja, eu saí mesmo desse projeto, e aí assumi a universidade, aí fiz a mudança. Não mais de 20 horas na UFAC, mas o pedido para a DE. E como eu tinha trabalhado por muito tempo, muito acima do que a minha carga horária de 20 horas, foi fácil, tramitou pelo centro o processo, a área também me acolheu, que é a área de filosofia, a minha pesquisa também na área de filosofia ambiental chamou a atenção, e aí eu consegui chegar à DE. Mas ficava trabalhando no meu centro, 13, 14, eu também aproveitei as minhas idas na Europa, que eu ia sempre, para fazer uma pesquisa e um projeto de ciências da religião, uma pós-graduação em ciências da religião, porque a gente ficava preocupado aqui no Brasil, a formação desses professores que trabalham o ensino religioso, que não é catequese católica, que não é proselitismo protestante ou evangélico, não é contra a Umbanda de matriz africana, mas com a formação. Aí a gente fez o desenvolvimento de uma metodologia que até hoje nós temos, a pós-graduação, é a partir das ciências humanas, antropologia da religião, filosofia da religião, sociologia da religião, geografia da religião, e aí nós montamos um projeto. Fui lá na Universidade de Oxford, Cambridge, London College, que eram experiências onde já tinham, e aí trouxe uma proposta para a UFAC que foi aprovada no final de 2014 para 2015. Foi aí que eu fui começando, digamos, a ser notado no centro. E aí, com essa visibilidade de uma pós-graduação na área de ciências da religião, que os centros de filosofia e ciências humanas, nós tínhamos uma área então, que o senhor vem desse centro, né, de Exato. ciências e filosofia. A minha lotação é Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o CFCH, e foi construído esse projeto, que foi exitoso. Fizemos uma pós em filosofia, ontologia, conhecimento e linguagem, aí ciências da religião, nesse parâmetro, porque é um parâmetro novo. E com isso, 2015, aí vem a minha entrada para a extensão de alguma forma. Né? Como se deu esse convite, essa Na realidade, foi no momento justamente para de transição, porque eu sou convidado na época do Minoro, professor Minoro, isso em já 2015. Não, 2015 já. Então já está na gestão do Minoro. Naquele momento eu não me envolvia muito nas eleições. Já no final do primeiro mandato. Né? Exato. Eu não me envolvia muito nas eleições. Então eu entrei na época da professora Olinda, mas eu não tomava muita partida. Eu era aquele professor de 20 horas que vinha à universidade, dava sua aula, retornava. Depois passei a DE, comecei a me dedicar mais nos projetos de pós-graduação, tentando consolidar, mas também não me envolvia muito com gestão. Aí foi quando chegou em 2014, final para 2015, tivemos uma transição no nosso centro, que era a direção do centro.
tinha o professor Jacó. Ah, o Jacó, eu lembro, Jacó Piccoli, pois é, né? Jacó Piccoli. E nós tivemos 3 pretensos candidatos e as pessoas me viam como possibilidade de ir para o centro. Mas eu acabei de não me candidatando ao centro, apoiei um candidato e com isso me aproximou um pouco da ala política da universidade. E foi quando me levaram a conversar com o professor Minoro. Inclusive foi o professor Jacó, que ele fazia uma defesa muito grande, que eu tinha que entrar na estrutura da universidade para poder contribuir com aquilo que eu já tinha de formação internacional acadêmica. E aí conversei com o Minoro, ele me convida para ser diretor de ações de extensão. Então eu entro em 2015, diretor de ações de extensão, e fico 15. No final de 2016, como diretor de ações de extensão na ProEx, que hoje está o Gilvan, que quem faz extensão com certeza já encontrou. Já conhece o famoso Gilvan, né? Muito bom profissional. Parabéns por ter o Gilvan lá com o senhor. Continue. E aí depois, 2017, temos a transição. O Minoro, ele me convida para assumir a pró-reitoria no lugar do professor Enoque, que estava no processo também de aposentadoria, estava se afastando, e o Enoque fez uma transição muito serena comigo, me aproximou do fórum de pró-reitores. Então nisso, que é o For Proex, eu fui aprendendo como diretor. Depois, 2017, fiquei como pró-reitor de extensão na época, no time do professor Minoro. E aí você deve lembrar que no final de 2017, início de 2018, o Minoro, por uma necessidade conjuntural, eu já fui para a graduação, fiquei como pró-reitor de graduação. Você teve uma passagem lá pela graduação. Momento de aterrissar um ambiente, porque eu conversava muito, eu acredito que esse é meu diferencial e isso que contribuiu para estar até hoje dentro de uma equipe, de um time que está fazendo a universidade caminhar, a capacidade de dialogar com as diferenças. Não tenho, pelo menos se alguém tem muita raiva de mim, é a pessoa lá, eu também não guardo mágoa, a gente constrói, então eu dialogo muito. E devido àquele contexto eu fui para a graduação, final de 2017, fiquei até no início de metade de 2018, que é quando eu saio da graduação e aí entra a professora Dina Celi. Né? Certo, deixa eu só recapitular aqui para a nossa audiência. Nós estamos conversando com o pró-reitor de Extensão e Cultura da UFAC, o professor Dr. Carlos Paulo de Moraes. Ele está falando aqui da sua trajetória, desde a formação acadêmica, chegando agora na UFAC, ocupando o cargo de pró-reitor, passando pela pró-reitoria de extensão, depois volta, vai para a pró-reitoria de graduação e retorna novamente, né, professor? Vamos falar desse segundo momento agora, na ProEx. Então, o que é que aconteceu? Por que eu me afastei, então, em 2018 também? É porque em 2017 eu tinha começado um projeto pessoal também, que era de um segundo doutorado, que era em filosofia. Eu sentia a necessidade, porque toda a minha experiência universitária, na pós-graduação, era um modelo europeu, que é um modelo diferenciado que tem no Brasil, que tem nos Estados Unidos. Então eu senti a necessidade de fazer a experiência também aqui no Brasil. E aí eu comecei, em 2017, um segundo doutorado agora em filosofia, na área da política medieval. E então, em 2018, 2019, eu tenho que fazer um período de 1 ano em São Paulo, que foi na USP, onde eu faço esse estudo. Então, por isso que eu me distancio, fico 2019 na USP, 2020 eu retorno para o Acre, mas continuo ainda para concluir ou avançar nos estudos desse doutorado em política, filosofia política. Então, em 2021, a Guida, sabendo que eu tinha retornado, que tinha um bom relacionamento, tanto ela quanto com o professor Josimar, os dois a gente tinha um bom relacionamento, me convidam para assumir a pró-reitoria de extensão novamente. Eu aceito e retorno em 2021 e a partir de 2021 continuo até agora trabalhando com toda a equipe. Professor, e aí eu queria que o senhor destacasse agora, o senhor participa de muitos fóruns, né? Essa sua experiência internacional, né, deve colaborar para projetar a universidade para a internacionalização tão necessária que a gente precisa, né? A gente precisa refletir sobre isso mais lá na frente, sobre como internacionalizar a nossa instituição. Mas o senhor participa de muitos fóruns que tem discutido a extensão. Vamos pensar localmente ainda como a gente vai resolver
eu costumo dizer que a extensão é a Cinderela, né? Tem o ensino, a pesquisa e a extensão, mas a extensão, assim, às vezes assim, a gente ainda fica, faz bem, mas ainda mais precisa fazer melhor. Como que está a extensão universitária no cenário brasileiro, assim, faça um apanhado, que o senhor participa de muitos fóruns e tem as diretrizes, né? Tem as resoluções que caminham para esse sentido de pensar uma extensão, né, que pense melhor, que atenda melhor às necessidades locais. Obrigado, Mauro, pela pergunta, e eu também deixo aqui disponível, depois se alguém quiser, nós temos algumas publicações sobre esse tema. Durante o período da minha formação, do que eu fui fazendo, e depois no momento quando eu entro na academia com uma camisa vestida mesmo, em que sentido a gente percebe que a extensão, primeiro, no sistema universitário, ela é a terceira dimensão que ela entra na história, porque a história das universidades começa mesmo com o ensino. Você tem a Universidade de Bolonha, Paris, que são as europeias mais antigas, é ensino. A pesquisa vem logo após. E a extensão você encontra na Europa um modelo de extensão que a gente chama muito de prestação de serviço, que é serviço voluntário, comunitário, todos os cursos você tem. Quando a gente vai para a área dos Estados Unidos, você diz que é outro tipo de extensão. É uma extensão mais de experiência no mundo do trabalho, no mundo empresarial, que você olha essa relação entre extensão e empresa. Já na Europa, a extensão universitária ela é entendida como um trabalho de voluntariado da universidade num bairro, numa comunidade. Na América Latina, e aí você coloca toda a América Latina, ela tem uma outra concepção de extensão, que é a concepção ligada a movimentos sociais, que foi justamente a construção que veio na nossa Constituição de 88, a Universidade Popular, a Universidade... Então, a extensão no Brasil ela tem essa característica de ser uma extensão ligada com os movimentos sociais, por isso que você trabalha muito com o movimento negro, movimento de mulheres, pautas que são consideradas progressistas, né? E também você encontra uma discussão muito grande sobre o mundo do trabalho. Por exemplo, empresas juniores, Enactus, são movimentos que também se enquadram desde 2016 no Brasil como extensão universitária. Então, no Brasil, o nosso modelo de extensão ele é uma espécie de conjuntura. Ele tem influências europeias, estadunidenses e locais. Locais através dos movimentos sociais. Aí nós temos, em 2018, a resolução do Conselho Nacional de Educação de 07, ela tem uma reestruturação da extensão no Brasil, que é a famosa curricularização. Que algumas pessoas pensam, isso veio de cima para baixo. Na realidade, quando a gente vai acompanhar, foi uma luta no Brasil por 20 anos, pedindo que a extensão universitária ela não fosse considerada como um apêndice da universidade. Ela tem que fazer parte do processo formativo dos alunos, porque foi a nossa Constituição de 88 que disse o tripé indissociável, ensino, pesquisa como experiência formativa. O aluno de direito, de medicina, de filosofia, de geografia, que tem uma experiência concreta com os problemas sociais da onde está, do território onde ele vive, é um aluno que sai formado, tendo conteúdo acadêmico, mas conhecendo bem a realidade de onde ele está, para poder atuar na transformação. Compreendendo. Aí, estrategicamente, a universidade internamente começa a discutir como seria a sua extensão. Exatamente. E aí pensa em quê? Pensa no modelo associado, desassociado às disciplinas. O que mais? Explica para a gente. Essa configuração aí do modelo desassociado ou por programas e projetos, que é o MDD, é uma linguagem nossa da UFAC. Isso. Porque no Brasil, nós ainda temos uma área que é muito de discussão. A primeira resolução que nós temos na UFAC falando de curricularização é de 2017. É anterior à resolução nacional, que é de 2018, que fez a curricularização ser obrigatória mesmo. Então, a UFAC ela tem um processo até nacionalmente de discussão muito mais adiantado. Se você pegar o nosso estatuto da UFAC, que é de 2013, ele já fala que 10% dos cursos, da carga horária dos cursos na UFAC tem que estar curricularizado. Por quê?
porque a UFAC, desde a sua origem, ela trabalhou muito com os problemas sociais, com as demandas sociais. Essa mentalidade que eu falei de um aluno formado, onde ele tenha a qualidade acadêmica, que ninguém pode abrir mão, mas que também ele saiba colocar os problemas locais. Já tinha desde a UFAC na origem, por isso em 2013 você já tem. Isso é em virtude também dos movimentos, que os nossos sociais. Professores participam dos movimentos Exatamente. sociais e participam também dos fóruns. O senhor falou que levou 20 anos para poder o Conselho Nacional ter a resolução. O FOR-PROEX é um fórum que é de 1983, 87 ele se consolida. É o FOR-PROEX. Mas teve uma luta que foi construída quando chega em 87, antes da Constituição de 88, observa. Ele já está formado e ele tem essa visão. Se você pegar, por exemplo, a reforma universitária de 68, que é uma reforma universitária que o governo militar ou a ditadura militar faz, você só tem ensino e pesquisa. Extensão não existe. Quando nós chegamos em 88, tem o tripé. Mas por que esse tripé veio? Se a gente às vezes não lembra, mas aqui na Bolívia e aqui no Peru, que estão muito próximos, na Constituição não tem o tripé acadêmico. Até a pró-reitoria de extensão, às vezes, nessas outras universidades aqui da fronteira, eles não têm uma pró-reitoria, eles têm uma outra estrutura. Mas no Brasil, essa nossa estrutura se deve justamente à luta do FOR-PROEX, dos fóruns nacionais dos professores, dos fóruns nacionais dos estudantes, a UNE se organizando, que foi exigindo à universidade pública da graduação à pós-graduação. Então, como sempre, tudo resultado de muitas lutas, né? Nada veio de graça. Nada veio de graça. E quais são os encaminhamentos a partir de agora no âmbito da PROEX? Assim? Quais são os objetivos da PROEX? Na PROEX nós temos dois últimos planejamentos estratégicos que, na realidade, eu não estava pessoalmente na elaboração do primeiro planejamento estratégico. Mas quando a gente entra na PROEX em 2017, entrando mesmo como pró-reitoria, a gente vai estudar o planejamento estratégico e tinha ali dentro já um plano, que era chamado FAC e Comunidade, que era chamado um projeto estratégico com essa ideia de levar a universidade para os bairros, para os territórios. Uma coisa que é muito importante, extensão universitária, ela tem alguns princípios, e a curricularização também. Quais os princípios? O aluno tem que aprender fazendo. Agora, extensão não é aula prática. Qual a diferença entre uma aula prática e uma atividade de extensão? Elas podem ter convergência, mas a natureza é divergente. Geralmente a aula prática você faz dentro da tua área de formação. A extensão é uma experiência no território, na comunidade, justamente para você ter uma visão mais ampla do que a tua profissão. Você vai lá para aprender com o outro que já está lá realizando. Uma questão dialógica, mas também uma questão de estrutura social, você tem essa visão. Então, por isso que a extensão, através das suas 8 áreas e 5 modalidades, programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviço, ela tenta proporcionar ao aluno essa mentalidade, sabendo que, na UFAC, nós estamos trabalhando muito com isso, programas de extensão. Programas que dialoguem com problemas que nós temos sociais. Nós temos 2 grandes programas que se desenvolveram nos últimos anos, que têm dado um resultado social tremendo, de retorno, mudança mesmo de mentalidade de alunos. Quais são, professor, esses programas? Mulheres da Amazônia, eu cito aqui, Mulheres da Amazônia, que rodou os 22 municípios. O Acre era o estado com maior índice de feminicídio. O Brasil já é um dos campeões mundiais. E o Acre, dentro do Brasil, se destacava. Acima da média. Era um problema, e é um problema social, que nós não podemos dizer que isso é uma questão do feminismo. Isso é uma questão humana. Temos alunos que estão cometendo e sofrendo esses atos. E também mulheres que às vezes sofrem isso no silêncio, nas nossas famílias. Ninguém pode calar como sociedade, como humanidade, para essa questão. Esse programa foi abraçado com emenda parlamentar e pôde rodar nos 22 municípios, naquele contexto, principalmente há 2, 3 anos atrás. Quem apoiou, professor? Que deputado foi apoiou? O Léo de Brito. Foi a primeira experiência que nós tivemos com emendas parlamentares na extensão, foi o Léo de Brito. Eu ainda lembro que foi um desafio, porque nós tínhamos uma estrutura que não era adaptada para isso. As emendas serviam para a construção de prédios, porque é investimento que a universidade não tinha,
Mas a gente resolveu assumir esse desafio de trazer para programas de extensão. A Guida, a professora Guida, deu total apoio quando a gente assume em 2021. Eu apresento para ela a ideia. Para Mulheres da Amazônia? Mulheres da Amazônia e a ideia de programas, que foram Mulheres da Amazônia, Presídios Leitores e tantos outros. Samaúma Vivificante. Mulheres Presídios camponesas. Leitores, que é daqui, Exatamente. emerge a partir do céu, da céu. experiência da professora Maria José no céu. Exatamente. Né? E tem influenciado já com o Brasil, olhando para essas ações. Como assim? Influenciado em que sentido? Porque o Presídio Leitores trabalha com a redução da leitura, já é um outro tópico. Veja que nós saímos da questão da mulher, que atendeu os 22 municípios do estado com a questão da violência, atendendo e formando nas prefeituras, no próprio estado, que teve um momento que não tinha mais a Secretaria da Mulher. Quem vai atender essas mulheres que sofrem violência? Como é que vai ser o treinamento? O que precisa acolher? Qual o encaminhamento que tem que ser dado? Esse programa fez isso, nos 22 municípios. O outro, que é aquele que a gente acabou de dizer, já é a redução da pena pela leitura, presídios leitores, foi a ideia de que a redução, quanto mais livros você lê, você tem... Mas a grande dificuldade é a remissão de pena. Como é que ia fazer essa produção textual, quem ia corrigir um volume muito alto. E aí foi quando foi organizado. A professora Maria José, junto com a nossa equipe, desenvolvemos uma plataforma, que hoje essa plataforma já ganhou destaque nacional, porque ela visualizou a modalidade de como fazer isso, envolvendo a universidade, que é o quê? A pedagoga que está lá dentro do presídio, ela faz a coleta do material, a gente estrutura com ela a busca de estruturar bibliotecas, o apenado faz a leitura, faz a produção textual, ela pega isso, transforma em arquivo, coloca na plataforma. E nessa plataforma nós temos um banco de avaliadores que são de nossos alunos de todas as áreas, que vão ler a produção textual, e esse avaliador também conhece a obra que aquele apenado fez, para ver se realmente... Interessante, foi gerado na própria UFAC. Na própria UFAC. Então, Bacana. essa experiência de uma plataforma que faz essa interlocução, porque como é que a gente ia levar os alunos até o presídio, a exposição, os riscos, como é que ia ser, até mesmo de custos. E hoje isso funcionou. E outra coisa, nessa plataforma, o avaliador avalia e está trabalhando para que chegue até mesmo no processo, para que o juiz possa acessar com o perfil e verificar... E ver resultados. E ver os resultados, ver como é que foi a progressão, para ele poder avaliar se ele vai conceder a remissão. Para conceder a remissão. Muito bem. Então, isso foi uma operacionalização. E, Mauro, uma coisa que agora nós estamos no momento complicado de orçamento, porque foram programas que a gente iniciou com pouco, porque a ideia era: vamos fazer pilotos, mostrar o impacto, e quando a gente for atrás, nós vamos atrás com ideias. Isso aqui, é o produto que temos. Está atendendo essa realidade, mas eu reconheço, aí aqui, provavelmente eu faço um apelo até para quem está nos assistindo, que é de universidade, a gente dar as mãos para poder deixar o comodismo que às vezes nos engessa. Eu lembro da professora Maria José, quando a gente tentou levar para Rio Branco esse programa, e nós não conseguimos, porque tivemos reuniões diárias com alguns docentes, e eles simplesmente não participamos, não queremos. E a professora deve lembrar. E a gente lutando. Isso é uma questão humana. Alguém dizer que estuda na universidade e esses problemas não lhe atingem, ou isso não é coisa da universidade, eu tenho que preocupar de somente... Falta um pouco de humanidade. Exatamente. Né? Falta humanidade e falta conhecer os problemas da nossa realidade. Né? Professor Dr. Carlos está falando sobre os objetivos da Pró-Reitoria de Extensão, explicando o que é a extensão universitária e destacando os principais programas que são executados por essa pasta a partir da proposição dos docentes, dos servidores, eu diria assim, de um modo geral, porque agora, pela nossa resolução interna, tanto professor quanto técnicos administrativos podem fazer proposição de ação de extensão. Professor, muito bom o seu destaque que o senhor está fazendo. Eu queria agora que o senhor falasse um pouco quais são os próximos desafios ainda para a gente superar no âmbito da extensão, para nós envolver cada vez mais a sociedade, a comunidade acadêmica e a sociedade. Claro que a extensão tem que envolver a sociedade. Exato. A curricularização da extensão, eu acho que hoje ela é muito prática, discutida dentro da universidade, é um desafio, tanto que ela é o nosso
projeto estratégico para os próximos 10 anos é a garantia de orçamento para que a gente possa realizar a curricularização, também prevendo recursos. Porque, Mauro, o curso pode ter a maior boa ideia, os professores com a maior boa intenção, mas se nós não tivermos também recursos para realizar as ações, nós precisamos de estrutura. Então, esse é o desafio que está sendo trabalhado, a parceria com os ministérios. A gente está diversificando a fonte orçamentária da Pró-Reitoria de Extensão, e tanto que nós fizemos também esse avanço junto com a administração, que foi porque endossando, através de emenda parlamentar, através de TED, que é Termo de Execução Descentralizada, através de termos de cooperação com instituições. Como se dá essas TED, professor? TED é, por exemplo, Ministério do Meio... Pensei que era uma transferência bancária, mas não. É uma... Termo de Execução Descentralizada, que é o quê? O Ministério, por exemplo, Meio Ambiente, o MMA. Você, como universidade, elabora um programa de extensão que vai atender alguns objetivos ligados à formação ambiental, que esse ministério também tem intenção. Por exemplo, nós conseguimos captar em torno de 2 milhões para o nosso parque zoobotânico. Aí você estimula aquele ministério a investir. A gente manda para ele, mostra para ele o que tem e pede. Ele descentraliza para a universidade executar. O que é muito importante, Mauro, é isso. A extensão universitária ela tem a possibilidade de captar recursos também para a universidade. Ministério dos Direitos Humanos, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, o MEC ele é um dos ministérios financiadores. Então a gente fez uma diversificação. E ainda outra, que é muito questionado por alguns, mas a gente vê que é o momento atual, a Lei da Informática. O que é essa lei da informática? A gente captou bastante recursos também por ela, que é com empresas público-privadas. Professor, a pasta também, a gente ficava pensando muito que a extensão, o ensino, a pesquisa procurava sempre o Ministério da Educação, né, os deputados, mas a gente vê que isso é uma nova visão de procurar os outros ministérios. Exatamente. Né? É uma nova visão, muito interessante pensar nesse sentido. E aí, eu fico refletindo aqui... Eu estava pensando, existem outras possibilidades de investimento? Porque a pasta também leva o nome de cultura. Nós temos os editais específicos para a cultura. A universidade, os professores, os docentes, os servidores, os alunos, enquanto instituição, pode participar desses editais das Edblanc, né? Exato. Paulo Gustavo. Veja, muito obrigado pela tua pergunta, porque ela colocou dentro de uma coisa que é essencial, que aconteceu de 2018 para cá, que mudou o cenário da extensão e cultura, porque cultura também é uma das áreas da extensão. Só que na UFAC, principalmente no último PDI, foi feito bem claro essa distinção. 2018, nós temos uma definição que extensão só pode ser feito com a comunidade externa. Para nós que nos formamos anterior a essa data, a gente tinha uma visão de extensão que era de um curso para o outro, dentro do próprio campus, comunidade interna, você podia fazer extensão. 2018, nós temos uma definição empurrando a universidade para sair e trabalhar com quem é de fora. E aí ficou aquela questão, mas e a comunidade interna? O que vai ser feito? E é justamente aí que a gente criou, e tem a organização agora, dos projetos de esporte, de cultura, ligados para a integração comunitária, que é o quê? A relação interna dos cursos com um outro, num próprio curso, através das atléticas, através do esporte, através de movimentos culturais, de coletivos de cultura. Por isso que os nossos editais estão colocados aqui. E a parceria que a gente está com o Ministério da Cultura é para viabilizar essas ações. Aí a tua pergunta pontual. Nós temos uma discussão hoje grande sobre esses editais que saem ligados às secretarias de Estado de Cultura, porque hoje elas vêm para CPF e não para CNPJ. E uma das discussões que a gente está fazendo como universidade, que tem um fórum também, que é chamado Forcult, é um fórum das universidades que tem o tema da cultura universitária. E a gente está dizendo, olha, precisa vocês também abrirem uma parcela para que CNPJs possam concorrer. Porque a gente tem hoje professores da UFAC, servidores, como seres técnicos, que podem concorrer a esses editais, mas como pessoa física, não é como instituição. E nós queremos que também, como instituição, para poder dar uma ideia de organograma unido nas ações, entendeu? É um desafio. Porque eu estou entendendo, porque está vindo agora só para as prefeituras. Exato. E para o Estado. E ainda, quando o Estado abre, o município abre, eles abrem para pessoa física. Para pessoa física, para concorrer. E não é para instituições.
Então, mas a gente está no debate, correndo atrás, mostrando essas parcerias que precisam ser fortalecidas. E outra coisa que é importante, Mauro, as universidades públicas, elas têm um problema hoje, que é a evasão e retenção dos alunos. Nós tivemos internamente essa discussão. A EAD está... Eu creio que a única forma que nós temos de seduzir, no bom sentido, os nossos alunos é uma experiência de cultura universitária que só o presencial nos dá. Quando esse aluno vivencia a universidade, ele abre a perspectiva para uma outra visão, que nenhuma outra proposta vai tirar esse aluno. Agora nós temos que proporcionar uma experiência boa para ele, de acolhida, com os nossos indígenas, com os nossos povos originários e povos tradicionais também, com toda a comunidade, através do esporte, da cultura. Eu ainda acredito muito nessa universidade presencial, nesse sentido de poder fazer junto com eles. Que visão integradora, professor, parabéns. Então, para nós finalizarmos, a conversa passa rápido, nós já estamos quase chegando aqui a 45 minutos de conversa. E eu tenho que voar daqui. E nós temos que sair para o aeroporto, né? O senhor tem que voar daqui a pouco. A gente fica por aqui produzindo mais podcasts Prismas para a nossa audiência e eu abro agora para suas considerações finais. Muito obrigado, Mauro, por essa oportunidade. Eu deixo aqui meu abraço a todos aqueles que vão nos assistir, docentes, discentes, técnicos, e dizendo isso, a você também que é da comunidade, a universidade de todos nós. Essa universidade que nós temos, a Universidade Federal do Acre, ela é um patrimônio do nosso estado, do nosso povo, por isso que a gente precisa cada vez mais união e fazer com que ela possa avançar. Então, meu abraço e muito obrigado por esse momento. Você viu a nossa conversa aqui também com o professor Dr. Carlos Paulo de Moraes, que é pró-reitor de Extensão e Cultura da UFAC. Eu sou Mauro Shoa e esse é o Prisma Podcast. A gente se vê já já em mais um episódio. Um abraço, fique bem.